Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Vamos continuar então, já finalizando essa partilha, né, do estudo 56, Misticidade de Deus, né, parte 2. Então, a maior felicidade de todas, né, que ali Nossa Senhora estava falando com a Ágreda, né, Maria de Ágreda, sobre a vida religiosa, e nós colocamos, né, ressignificamos, né, entendendo isso na divina vontade, né, elevando mais ainda na divina vontade, porque esses conteúdos que a gente estuda, tudo serve para a gente levar para a divina vontade, tudo é luz para a gente entender a vida na divina vontade, né. Então, a maior felicidade de todas é ser morada divina, né, ser morada de Deus. É a coisa mais importante de todas. E é a coisa também mais odiada pelo demônio, né? Ter essas moradas vivas, né? É onde ele mais se empenha, né? De impedir mesmo que a pessoa entre nesse caminho para viver na vontade divina, porque a palavra vontade de Deus mata ele. A palavra vontade de Deus corta ele. Ele odeia essa palavra vontade de Deus. Tudo que ele odeia, porque ele odiou a vontade de Deus, né? Ele cuspiu, né? Ele falou, eu não vou servir, eu não vou servir. Então, assim, quando a pessoa está para viver a divina vontade, ela quer dizer que vai servir, ela quer dizer que ela quer servir. E ele, então, tem seu empenho, né? E tentar
Então ele pode usar de pessoas, até pessoas amigas, né? De pessoas até que pessoas da santidade, né? De santidade, de caminhada, para te colocar dúvidas, né? Ele pode permitir, porque a vontade humana dá brechas, né, para o demônio. E aquela pessoa viu, de repente, um conteúdo, e já que a sua vontade humana que não entende, a vontade humana, ela, ela fica endurecida, né? Quando ela não acredita. Então a pessoa vê aquilo ali e já fala, não, tem algo de errado aí, tem algo de errado. Nem conhece e já julga, porque o ser humano é assim, fala antes de Deus. A vontade humana quer julgar as coisas por ela mesma, com a cabeça dela mesma, sem conhecer as coisas com profundidade, ela já quer falar, né? E aí, então, vira pra pessoa, né, que tá caminhando e fala, cuidado, cuidado, depois que você passou a viver isso, eu não tô te vendo tanto assim, né, tão empenhada nas coisas lá da igreja, você vai de vez em quando, cuidado, ficar lendo esses livros aí, você tem algum diretor espiritual te ajudando? Umas visões assim, né? E a pessoa duvida de Deus, né? Duvida da palavra de Deus, né? E acaba que de forma direta ou indireta, né? Elas são usadas, né? Para suscitar dúvida naquele coração, né? E Deus nos testa, né? Deus permite essas situações para testar a gente, né? Para ver se a gente realmente vai se decidir por Ele de verdade, se a gente realmente quer Ele, porque Deus, Ele é muito assim. Ele leva a sério o que você fala, entendeu? Deus, você se chama Jesus, ele vem. Você fala, seja o centro da minha vida, ele vem. Entendeu? Ele não é de brincadeira, ele não perde tempo. Entendeu? Se a alma fala assim, eu quero viver só na sua vontade divina, ele ouve, está ouvindo. Então, então, assim, ele está sempre nos avisando, nos testando, para que realmente seja real a nossa entrega, né? Não seja mentira, porque não é brincadeira, né? E se a gente vai trocar ele pelas criaturas ou se a gente vai ficar com ele, defender ele e não defender a criatura. Melhor perder aquela pessoa, né? A amizade, né? Perder aquela pessoa, né? Do que deixar Deus de lado, entendeu? Então é muito sério. E a gente, por nós mesmos, somos fracos, a gente pode, né? Se enganar facilmente, se não for a graça de Deus, a gente sabe disso. A gente pode ter dúvidas no nosso coração. Então, por isso que a gente precisa estar sempre com essas verdades, né? Se alimentando constantemente dessas verdades, porque esse é o nosso alimento que nos mantém fortes, não por nós mesmos, né? Pela nossa força humana, mas é Jesus que nos dá a força, né? É Jesus é a nossa força. A gente sabe que se não for a graça dele, a gente cai. Ele é a força, ele é a nossa força, né? E nós precisamos olhar para ele constantemente, né? Olhar para Jesus constantemente, né? E não ficar em nós mesmos, não pensar em nós mesmos, que o perigo é o homem pensar nele mesmo, né? Nessas situações, né? E começar a duvidar de que tá, né? Daquilo que tá vivendo, daquilo que escolheu, né? Daquilo que você não foi obrigado, né? Você deu a sua vontade, né? Então foi uma decisão e precisa ser firme nessa decisão, né? Então, tudo serve para que, às vezes, eu permite essas situações para a gente se estreitar mais ainda a Ele. Ele fala, né? Eu permito essas coisas para a pessoa confiar mais em mim, se abandonar mais ainda, né? Que ontem me aconteceu uma coisa, né? Que e aí eu fiquei conversando com Jesus para eu não fiquei em mim mesma, corri de mim, porque eu sei do perigo que é, né? Quantas vezes eu pensei em mim mesma e fiquei amarga, né? Desanimada. Então, ficar pensando em si mesmo sozinha, ficar refazendo reflexões sem Jesus dá ruim. Tem que chamar Jesus para conversa, tem que correr para ele pedir ajuda, socorro, né? Socorro, Jesus, me ilumina aqui, me ajuda a entender, me ajuda. É, é aquele desejo que você tem de se atar mais ainda nele, sabe? Você se agarra mais forte nele, sabe quando parece que alguém tá te puxando, aí você precisa agarrar no pé de Jesus, assim, agarrar na roupa dele e falar: me segura, Jesus, me segura, né? Então, porque a gente não confia em nós mesmos, a gente nunca vai falar assim, eu posso caminhar por mim mesma, a gente sabe que não pode. Lembra de Pedro, naquela passagem que
ele pediu para ir até Jesus, né? E andar sobre as águas junto com Jesus ali. E na hora que ele olhou para baixo, que ele ficou, olhou para si mesmo, podemos dizer, né? Ele afundou, né? Então, é com os olhos fixos em Jesus. E aí a gente corre, cadê Jesus? Cadê você nessa situação? E corre para ele na hora. Foge para ele. Não fique em si mesmo, não fique com você sozinha. Não fique com você sozinha de jeito nenhum, né? Como que você pode ficar com você sozinha? Ficar com aqueles pensamentos, dialogando com aquilo que a pessoa te falou, dialogando com o que você está sentindo e ficar ali sozinha. Não, você pode levar para Jesus o que você sentiu, mas levar para Ele. Chamar Ele para conversa, correr para Ele igual uma criança, corre para o papai e para a mamãe. Senhor, estou com medo dessa tempestade, né? Estou com medo desse trovão, estou com medo que deixa eu ficar na sua cama. Sabe quando a criança corre e pede para dormir no quarto dos pais, tá assustada com o trovão? Sabe aquela coisa assim de pular no colo do pai na hora? Você não fica com você. Não perca tempo com você. Então eu estava saindo com meu esposo e assim, beleza, a gente foi olhar porta e janela para casa, né? A gente está construindo. E aí então eu entendi que eu podia falar, né? Os dois tá indo no depósito escolhendo, né? E aí eu fui e vi a janela que tava falando, essa aqui que eu vou pôr em casa. Eu falei, nossa, mas você vai pôr uma janela tão grande, porque já fez o projeto aqui da janela do quarto. E assim, é no tamanho normal, né? Não era tão grande assim. Só que meu esposo vai mudar tudo e vai aumentar mais ainda o lugar e vai quebrar naquilo que o pedreiro já fez e vai quebrar mais para aumentar a janela. Vou pôr uma janela maior. Eu tomei um susto quando eu vi a janela, né? Um susto mesmo, que eu não tô acostumada assim, as janelas que eu tenho são pequenas. Eu falei, nossa, mas essa janela tá muito grande, meu Deus, mas é tão ruim no quarto uma janela tão grande assim, no nosso quarto, precisa disso. E eu assustei, né? Falei, comentei, tava junto com ele, escolhendo junto com ele, né? Achei que eu podia falar, né? Ele me xingou toda na loja, com o pessoal vendo, né? Ele fica com raiva, ele não gosta de ser contrariado. Qualquer coisa que fala com ele, que contraria ele, nossa senhora. Ele já me xingou toda, não dá pra fazer nada com você, nada, nada, né? E saiu na frente, andando na loja, indo embora, eu atrás dele, e ele com cara ruim. Aí a vendedora veio, aí vocês vão querer alguma coisa? Ele, não, 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 saiu. E agradeceu e saiu, e eu fui atrás assim, ele já andando na frente, me ignorando dentro da loja. Uma coisa assim, só porque eu comentei. Eu falei, nossa senhora, meu Deus, Jesus, o que que tá acontecendo? Jesus, não posso abrir a boca mais. Eu, Jesus, é isso mesmo? Eu abrir a boca machuca as pessoas. Abrir a boca é crime. Falar é crime, meu Deus do céu, né? Mas eu já fico falando com Jesus, entendeu? O que está acontecendo? Ele saiu, entrou no carro e foi dirigindo. E aí eu senti. E ele começou a falar. Queria arrumar briga dentro do carro. E eu fiquei em silêncio. Eu não tinha nada para falar, não veio nenhuma luz, nada. Eu fiquei quieta. Falei, Senhor, minha resposta vai ser o silêncio. Naquele momento eu não falei nada. Porque geralmente eu falo na hora o que tem para falar. Mas naquele momento eu senti que era para ficar quieta. Não tinha nenhuma luz para falar nada, eu fiquei quieta. Eu não tava. Entendeu? Eu fico quieta conversando com Jesus. Entendeu? Eu não fico batendo muito boca com o humano, não. Eu fico com Jesus. Se tiver que falar, eu falo pra pessoa. Mas aí eu falo. Quando Jesus, eu falo. Se eu tiver bravo também, tiver que falar naquela hora, eu falo. Mas naquele momento não foi desse jeito. Eu fiquei quieta. E aí falou: você não me dá liberdade. Começou a me acusar de coisas. E me acusando. Eu não tenho liberdade com você. Eu não tenho liberdade para escolher nada para minha casa. Umas coisas assim, sabe? Estranha. Falando isso comigo, sabe? E aí eu fiquei, olha Jesus, olha o que ele tá falando. Eu fiquei desse jeito, no meu pensamento, né? Ô Jesus, olha o que ele tá falando, Jesus. Olha o que ele tá falando aqui, ó. Tá falando que eu não tô tirando a liberdade dele, Jesus, tal. E fiquei um tempão conversando com Jesus e fiquei quieta. E o meu silêncio, naquele momento, foi uma correção para ele, porque ele viu que eu sou de falar e eu não falei. E tava esperando para me retrucar. Eu sabia que se eu falasse, que o que Jesus estava pondo no meu coração, se você falar agora, ele vai usar disso para te acusar mais ainda. Que ele tá querendo briga, ele não quer conversa, ele quer briga.
Naquele momento ele quer discutir, ele quer estar certo. O seu silêncio já é o suficiente nesse sentido, né? Eu senti assim, que aquele momento era silêncio. Não tinha nenhuma palavra, nada na mente para falar. Eu falava, Senhor Jesus, você está dizendo essas coisas aí, Senhor, aí. E eu fiquei conversando com Jesus o caminho todo. Aí ele foi para outra loja. Ele foi para outra loja. Depois ele ficou. Parece que ele ficou meio sentido depois. Eu fiquei quieta, conversando com Jesus. Tem sentido isso. Jesus falando que eu tiro a liberdade dele, mas se eu tô tirando a liberdade dele, eu não falo, Jesus. Mais nada. Deixa ele escolher tudo o que quiser pôr. Tudo. Do jeito dele, tudo, Jesus. Aí depois eu fiquei meditando o que Jesus ensina. Eu falei assim, não, mas o Senhor fala, Senhor, que a gente não existe. Então eu não tenho que existir. Eu não tenho que existir também. Em nenhum sentido, né, Jesus? O Senhor fala isso. E fiquei conversando com Jesus, como se estivesse fazendo uma partilha. Peraí, Jesus, o Senhor ensina que a gente não tem que existir, nem assim, no sentido assim. Se o marido perguntar aí qual que você quer, você fala o que você quer. Você não fica com cara feia, emburrada e não escolhe. Ah, eu não escolho nada, eu não devo escolher nada, não. Falei, Senhor, se me perguntar, eu falo. Se não perguntar, não falo. Eu não existo. Eu não existo. É isso, Senhor, o Senhor está me mostrando? O Senhor está mostrando que eu não existo, mas ele falou que meu esposo estava errado, né? Estava sendo injusto, sim, né? E meu esposo arrependeu, voltou atrás. Parece que aquele silêncio foi importante, porque estava com aquela paixão, estava com aquela coisa, né? E esperava, ela vai falar, ela vai brigar. E não teve o que ele queria, né? Naquele momento, não. Não teve. Não, foi conivente com aquilo, sabe? Porque tava absurdo aquilo ali, foi absurdo, não tem sentido. Se a pessoa também não tá pronta para ouvir certas coisas, que ela só tá querendo briga, confusão, não teve. E não teve o gosto dele, não, que eu queria, né? Aí eu quero que ela fale agora, não é assim. Falar quando Deus quiser que eu falo. Não existo. E naquele momento não tinha o que falar. E aí então, depois que fui na outra loja, já tava todo sem jeito, sem graça. Aí já chegou na outra loja me perguntando, e aí, o que você acha? Desse jeito, queria saber o que eu achava. Eu falei, não, escolhe a janela. Escolhe o que você disse que tá querendo. Já tava vindo, já querendo saber o que eu queria, qual que eu queria. Tipo assim, humilhou na outra loja e depois quer que eu escolha, né? Ridículo, né? Ridículo. Eu não gosto disso, não. A pessoa tem que ser de palavra. Então, assim, não, você disse que faz questão da janela tal, então tá bom, escolhe o que você quer. Porque eu falei assim, Jesus, eu prefiro abrir mão de qualquer conforto. Se pra mim é um conforto, ter mais privacidade, uma janela menor no quarto, mas ele não quer, tudo bem. Para ele não ter motivo. Se eu falei para Jesus assim, vou ceder, Jesus, para ele não ter motivo de reclamar com o Senhor. Porque eu fiquei preocupada, né? Daí depois falar assim, o Senhor não me deu liberdade, coisa nenhuma, me deu uma esposa que não me dava liberdade. É com isso que eu fiquei preocupada. Assim, para ele não ter um motivo para reclamar de nada, que ele não teve, né? Ele teve liberdade, ele não vai poder nunca falar que não teve. Então eu fiquei quieta, foi o que eu estava refletindo com Jesus. E Jesus falou assim, isso também serve para você ser um nada. Pra você não existir para nada. Para nada. Se perguntar, aí falou, se perguntar não fica com graça. Jesus estava me falando, não fica com graça, com mimimi não. Não fica com cara feia não. Se perguntar, você fala, né? Você escolhe. Se não perguntar, entendeu? Não fica com graça, que também falou disso, né? Porque a pessoa fica assim, ah, eu não devo escolher nada, não devo escolher nada. Não fica com graça. Então, ele virou e perguntou, e aí, dessas aqui, qual que você prefere? Aí ele perguntou. Aí eu fui e falei, olha, essa aqui é bonita, essa aqui é legal. Só que eu desci das coisas fácil, né? Porque porque eu não gosto de confusão. Gostei dessa, tá ótima, né? Não precisamos de muita coisa, de ficar com muita graça, de ficar, ai, uma confusão na loja para decidir. Pego aquilo ali que já é essa aqui. Esse modelo é bonito. Esse, pronto. Entendeu? E assim foi. Ele ficou muito arrependido. Ele ficou muito, muito arrependido mesmo. E aquele silêncio já foi correção para ele. Entendeu? Porque assim, por mais que a gente seja de falar, tem a hora para falar. A gente não tem paixão para falar ou para não falar, entendeu? Deixa Deus nos usar como Ele quiser. Foi o que eu entendi. E naquele momento que eu não tinha nenhuma luz para falar, eu fiquei quieta.
Mesmo se eu ficasse brava, né, eu poderia explodir, xingar ele, qualquer coisa assim, a gente é o nada, a gente não fica se vendo, né? Mas naquele momento, o silêncio, só tinha silêncio para oferecer naquela situação, só silêncio, né? Então eu fiquei quieta. Mesmo assim, depois, eu não fiquei emburrada, não fiquei com muita coisa não, né? Ele viu tudo que ele queria, né? Olhou tudo, foi livre lá, ele não pode falar que não foi livre. Ele não vai poder falar que não foi livre, porque foi, entendeu? Então, às vezes, aí você pode, pra pessoa, o perigo de pensar em si mesmo é ficar, nossa Senhor, meu marido tá dizendo que eu não dou liberdade para ele. Nossa Senhor, eu sou uma esposa horrível, Senhor. Não tô na divina vontade de coisa nenhuma, Senhor. Olha só, eu não tô deixando meu esposo livre. Ai, que coisa que eu sou, e não sei o que, não sei o que. E ficar se debatendo consigo mesmo. Mas quando ele ficava falando essas coisas, eu não sentia nada, porque eu falei assim, como assim? Como assim? Entendeu? Mas mesmo assim, eu sinto que eu tenho que ter uma conversa com ele sobre isso. Naquele momento não aconteceria porque não estava disposto a ouvir, só queria brigar. Entendeu? Eu só queria ter mais motivo. Queria ter que eu falasse alguma coisa para ofender, para ele ter mais motivos ainda. E ele não teve o que queria. Então, mas eu vou conversar com ele ainda, se Deus quiser, né? Porque é importante. É importante. Mas aqui fala. Então, assim, eu estava falando isso, esse exemplo, para dizer que às vezes acontece situações assim, pode ser usado o seu marido, pode ser usado o seu filho, pode ser usado alguém da sua família, alguém da sua paróquia, né? Para te colocar dúvidas sobre o que você está vivendo, né? Coisas sobre o que você está vivendo, né? Colocar por pecado, ver vícios em você, coisas em você é fraco, miserável, você é um nada, né? Então você não tem que ficar preocupado com isso. Querendo ser alguma coisa aos seus olhos ou querendo ser algumas coisas aos olhos das pessoas. Entendeu? Às vezes também Deus usa delas para te apontar uma coisa que precisa ser corrigida, sim. Tem momentos e momentos, mas nem sempre. Às vezes elas sempre são instrumentos de Deus, sempre. Só que às vezes são instrumentos, né, para te testar, para ver se você vai pensar em si mesmo ou em Deus. Né, é um instrumento usado para você rejeitar, entendeu? Às vezes é um instrumento para você rejeitar, no sentido de falar assim, não, tá? Não, prefiro ficar com Jesus, não comigo. Você está cobrando perfeição de mim, isso não existe. E aí é o momento de você defender Deus, a verdade de Deus. A verdade de Deus é, em mim mesmo eu sou um nada. Ele que é o tudo. Você não me dá graça, eu não lembro. Você não me dá graça nessas horas, eu posso falhar. Tudo eu dependo dele. Então, às vezes, são sempre instrumento, mas não instrumento para você ver 100% de positividade, no sentido de que tem que seguir a risco o que ela falar. Às vezes é um instrumento para você não ouvir, para você ver e falar, opa, isso eu tenho que ignorar. Eu tenho que ficar com Deus, é para te fazer ficar estreitada mais ainda a verdade de Deus. Acontece. Como é esse caso, não estava tirando a liberdade de jeito nenhum, né? Era uma acusação falsa, né? É, e, e aí eu fui para Jesus, né? Fui para Jesus, corri para Jesus. Pra pôr coisa em mim, porque eu teria, senão eu ia ficar pensando em mim e ficar assim, mas peraí, deixa eu ver no que eu tô tirando a liberdade. Ai, meu Deus, deixa eu ver o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo de errado. Então, vamos lá. Aí também a nossa só estava falando que há pessoas, né, que entram para viver a vida religiosa, mas assim, que vai se consagrar a Deus, mas elas não têm uma reta intenção de início. Elas vão por algum motivo, né, para viver aquela vida, mas por ação da graça, ele pode transformar elas e elas ficarem realmente ali por amor a Deus. Né? Às vezes a pessoa foi para a vida religiosa porque teve sei lá, uma decepção amorosa, uma situação de fuga, né? Uma situação dessas. Ou então até uns status, né? Para vestir aquela roupa, acha legal, né? Mas enfim. Mas muitas das vezes ela passa a amar quando faz a experiência com aquilo. Então Deus pode transformar essas situações. Glória a Deus, né? Que assim seja, né?
Que assim seja. Aí quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando assim, pode acontecer na divina vontade, Senhor, porque às vezes também a gente chega, entendendo, no começo chega sem aquela reta intenção, no sentido assim, de não ter, de uma ignorância, né? De não entender o que é a vida na divina vontade. Às vezes entende como mais uma devoção, e depois vai vendo que não é isso mesmo. Aí por ação da graça, a gente vai mudando a nossa visão, né? De ver as coisas. Às vezes a pessoa conheceu a divina vontade pensando assim, né? Ah, meu Deus, não vai ter castigo na minha família, qualquer coisa assim que a pessoa pensa, né? Livramento que eu vou ter, pelas promessas, a pessoa vem pelas promessas. O ser humano é movido por promessa, né? Enfim. E aí a gente se firma no propósito quando sendo transformado, vai sendo purificados por Deus, né? Porque a nossa intenção é torta, né? E ele meio que deixa ela reta, né? Acerta ela, né? Coloca ela, fixa ele nele, né? Tira tudo, né? Nos leva ao desapego de tudo, o que fere essa nossa intenção, o que faz com que essa intenção nossa seja assim dúbia, né? Às vezes você tá por um motivo ou por outro, que é alguma glória, que é alguma coisa. Aí Jesus vai abrindo os véus aos poucos da nossa vida e vai mostrando, filho, você ainda tem uma intenção ainda meia confusa, você ainda está se vendo muito, você ainda se importa muito com a sua pessoa, você é muito apegada e vai te mostrando, né, ainda onde que o seu caráter não está, que é caráter firme, né, divino, que ainda você existe, vai te mostrando e vai aos poucos fazendo você descobrir a você mesmo, né, quem nós somos por nós mesmos, a gente vai vendo, né, olha esse pensamento humano, olha esse, né, então se for olhar, todos nós chegamos assim ainda, né, é muito cru, né? A gente chega muito cego ainda, né? Por mais que não é só assim, ah, fiz os 31 dias com Maria e pronto, a minha intenção é toda reta, tá tudo certo. Não é assim, né? Você não vai aprender a divina vontade na prática, né? E pôr na vida. E ao pôr na vida é que você vai vendo o que tem que mudar, né? Na hora que vai realmente, né? Rever a vida, é na hora que vai realmente viver, né? Colocar em prática, exercitar, é que você descobre, né? Que realmente como são as coisas que eu estava falando isso para Jesus na loja, né? Nesse dia. Eu estava assim, nossa, Jesus, sem a gente precisa ter essas situações na prática para a gente colocar, entender o que o Senhor está falando, né? Entender o que o Senhor pede para a gente viver, né? Ser o nada não é tão simples. Ser nada. A gente fala muito, né, sobre o ser o nada. Mas é importante essas situações da nossa vida para a gente aprender a ser nada, a não existir para nós mesmos, a não existir também quando o outro está te acusando, né? Não existir para si mesmo, né? Em nenhum momento, né? Não existir pensando assim, eu deveria dar mais satisfação para o humano, eu deveria ser alguma coisa para o humano, né? Não existir, né? Deixar Jesus falar o que ele está querendo dizer com aquilo, não a gente mesmo interpretar. Então, assim, esse não existir, a gente vai aprendendo na prática essa não existência, né? Esse não existir na prática que a gente vai aprendendo. Eu falei assim, meu Deus, como que é importante, né? As situações da nossa vida, como é importante quando as coisas que acontecem, porque elas nos ensinam a viver na prática o que o Senhor está falando. Então, isso vai firmando também, vai ajudando na nossa intenção. Às vezes a gente tem intenção boa numa coisa, mas não é o que Jesus quer, né? Na situação, Jesus não quer, né? Então ali ele vai firmando a procuração da graça, ele vai transformando. Se não for a graça de Deus, a gente não age retamente, entendeu? Se não for a graça de Deus em nós, se não for as luzes de Deus, se ele fechar os céus para nós, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Então a gente tem que correr para Jesus, né? E pedir, me ajuda, Jesus, nessa situação, a entender o que o Senhor está mostrando, né? O que o Senhor quer de mim? Porque eu mesmo, em mim mesmo, não tenho nada, né? Então, assim, a gente precisa constantemente da graça de Deus, né? Constantemente, não é só uma vez que ela nos transforma, ela nos transforma constantemente, ela nos rege constantemente. Sem ela, a gente não sabe, né? E uma coisa também que nós só estava falando é que não se deve olhar para trás, né? Seguir retamente aquele propósito, né? Que é o desapego, né? Porque olhar para trás é o apego, né? Você
ainda olhar, nossa, e as devoções, que eu não rezo mais com tanta frequência como eu rezava. Olha lá, meu Deus do céu, um tempão que eu não faço a novena tal, a oração tal. Entendeu? Não é que na divina vontade você não reza, mas você reza quando Deus quer, sem nenhum exagero, assim, no sentido de ser uma paixão, de que você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, né? Mas você faz tudo, né? Tudo no seu devido tempo, né? Sua devida ordem. E às vezes você olha para trás e fala: Meu Deus, quanta coisa que eu ficava horas e horas fazendo e não estou fazendo. Porque a pessoa pode olhar para trás, mesmo estudando a divina vontade, né? Ah, porque agora eu tenho que ver os vídeos, eu tenho que fazer partilha. Mas nesse horário eu ficava 4 horas no meu rosário, não dá mais. E aí a pessoa começou a olhar para trás. Então ela não se desapega nem das coisas santas, né? Ela fica pensando quantas possibilidades que eu podia fazer. Por quê? Porque tem um apego de estar em um lugar, de se sentir parte de algo. E lá no fundo é uma coisa que é mais consolação para ela do que para Deus. Porque ela se sentia bem naqueles lugares, se sentia consolada. Porque ela precisava daquela certeza, daquela garantia, né? E na divina vontade você esquece de si mesmo. Você não fica pensando, por mais que tenha as promessas, tem o Senhor fala muito do céu, do que é alma na divina vontade, mas você só olha para a glória, você olha para a glória de Deus, para os interesses de Deus, você esquece da sua pessoa. Então, se olhar para trás, às vezes não é você virar de costa e olhar para o que está atrás de você. Às vezes, se olhar para trás, é você olhar para aquilo que você deixou para trás, que foi seu eu, né? É pensar em si mesmo de novo. É voltar para aquela realidade que você vivia antes de pensar em si, né? De pensar em si. O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de rezar, o que eu gosto de oferecer para Deus, em que eu gosto de trabalhar, em que eu gosto de fazer, quais são minhas opiniões. E você voltar e se olhar para trás, é olhar para aquilo que você deixou, que foi sua vontade humana, que foi seu eu, e querer ele de novo. E querer de novo pensar em si mesmo, que não pode acontecer, né? Tem que deixar tudo, né? Tem que deixar tudo, senão paralisa, por exemplo, vira estátua de sal. Vira estátua de sal, vai paralisar. Paralisa mesmo, né? Endurece o coração, sabia? Fica duro, endurece o coração. Endurece seu coração. E você não caminha, porque na Divina Vontade Jesus fala que a pessoa não anda, ela corre, ela voa, né? Então não tem tempo de olhar para trás. Para a pessoa que está correndo, não, né? A pessoa está correndo, ela tem que olhar para frente, ó. Aqueles corredores lá, aqueles atletas que faz a corrida. Você vê eles toda hora olhando para trás para ver quem está vindo, para não ultrapassar eles. E só fica concentrado na frente. E só fica correndo, 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 né? E tem um objetivo, atingir um propósito. Então, você precisa olhar para o propósito. O que é deixar de olhar para trás? Como que a gente deixa de olhar para trás, que é olhar para nós mesmos? Olhando para o propósito, olhando para Deus. É para o propósito que você vive, que você olha, né? Porque se você olhar para si mesmo, já era. Você fica mal, você fica amargado, você fica endurecido, porque você, meu Deus do céu, você precisa olhar para o propósito. Então, quando acontecem situações assim também, que se te gera dúvidas, ou que alguém, né, quer te cobrar e dizer que você ainda tem, mesmo assim que seja Deus falando através delas, porque muitas vezes é, mas aí você olha para o propósito e vê o que que Deus está te ensinando através daquilo. Você não olha para si para ver se, porque senão você pode cair na cadeia de sentimento que aquilo te provocou e ficar amargado. Quando o seu também te corrige, não é para você olhar para trás. Como que a gente olha para trás quando Jesus nos corrige? É quando a gente fica chateado. Ai, mas Jesus falou isso comigo, não estou chateada, nossa, está me doendo tanto. Ah, não, eu sou uma porcaria mesmo. Eu não vou nunca viver nessa divina vontade, daí nem aqui nem na China, né? Não tem como, tá difícil demais. Eu sou uma porcaria, podia ter escolhido coisa melhor, né? E a pessoa começa, nossa, eu só dou, nossa, só dou bola fora. Só dou bola fora, cada dia é mais uma escorregão. Jesus amado, como que Jesus aguenta isso? Nem eu tô aguentando.
Aí a pessoa começa, né, a olhar para si mesma, para aquela amargura que aquilo proporcionou. Então você precisa olhar para o propósito que o Senhor está te corrigindo e ser grato, né? Senhor, se não for a sua luz realmente no caminho, obrigada. Obrigada por me mostrar mais uma vez, obrigada por cuidar de mim. Você vê o cuidado de Deus, o cuidado de Deus constantemente. Deus te trabalhando para ser humilde. Você vê Deus te corrigindo para você ficar na humildade, para você não subir nos tamancos em nenhum momento e achar que é alguma coisa por si mesmo. Aí você vê Deus te equilibrando, Deus permitindo você sempre entender o nada que você é, e tudo que é Ele. Então, assim, quando você olha para o propósito, você vai vendo só luz, só graça, só amor, só sabedoria, só justiça. Vai vendo só coisa boa, porque você vai vendo que é a mão de Deus que está ali, né, cuidando de você. E você não vê como uma maldade de Deus. Não fica culpando a Deus. E nem fica cobrando de você mesmo ser alguma coisa, porque se você cobrar de você mesmo, quer dizer que você acha que tem que ser alguma coisa, né? Entendeu? Você fica lá tentando se ressuscitar lá, ó. Fazer lá a respiração boca a boca lá no seu humano lá. Ressuscita eu, aparece aí, me dá uma resposta para aquilo que está acontecendo, acorda, fica esperto eu. Não, é para você que se estreitar mais ainda a Deus e ver, nossa, se eu mais ainda dependo de você. Você é meu ar agora. Eu disse que não queria mais respirar, com a minha vontade, fazer minha vontade humana respirar. Só deixar a sua divina vontade de respirar. Então, mais ainda eu tenho que correr para você, mais ainda eu preciso de você, entendeu? Então, é para te fazer olhar sempre para frente, para o propósito, e não ter tempo de pensar em si, né? Então é muito importante. Aí Jesus está falando, né, dessa realidade, né, de que muitas almas, né, ficam como que apodrecidas, né, se contaminando, né, por não ter um firme propósito, enfim, por não, por não buscar Deus por Deus mesmo, né. Tantas situações e só Deus vê, só Deus sabe, né, o estado que tá, que às vezes esse apodrecer também é no sentido assim de que a pessoa quer fazer as coisas, faz o propósito de viver para Deus, né? Não, falar, eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ela não ama a Deus de verdade, entendeu? Então ela não tá vivendo um amor a Deus verdadeiramente, né? E aí ele vai vendo esse estado que tá o mundo, né? E ele quer resgatar, né? Ele quer que a pessoa volte para viver realmente o propósito dela, né? Então é muito sério, né? E aí você vai vendo mesmo você vai vendo o mundo, você vai vendo, meu Deus, como é que é triste ver as pessoas fora do propósito que você criou, né? Então, assim, você vê isso como um ser humano, né, querendo viver tanta coisa, né? Ele próprio não se reconhece mais como uma imagem e semelhança de Deus, e Deus vendo também não vê a sua imagem e semelhança de Deus, porque vê o homem muito contaminado com eu, muito apegado à carne, muito apegado ao mundo, né? Então é muito sério, né? É até essa realidade, né, que muito difícil que Jesus falou, mas que está acontecendo, né? Que eles fazem de tudo, né? O ser humano, quando está com o seu eu, ele expulsa Deus. E quando ele está com o seu eu, ele é capaz, né, de fazer muitas coisas erradas, né? Que é trevas, 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 né? Então você vê assim no mundo que a gente está, que até isso eles pensam, né? Eles querem mudar a própria natureza, né? Eles são contra a própria natureza e se rebelam contra a própria natureza humana, né? Vão fazendo coisas até para modificar o ser humano, para o ser humano perder a sua ordem natural, né? Trabalha até contaminando alimentos, né? Que é o chamado transhumanismo, né? Que é essa mudança que está acontecendo na genética do homem, né? Que está acontecendo na parte biológica, causada pelos alimentos que estão recebendo injeções de hormônios pesados, né? Que estão produzindo outro ser humano, né? Como se fosse assim, né? Violando essa coisa sagrada, né? Colocando hormônios femininos em meninos, né? E assim você vê crianças já com comportamentos estranhos, né? E você vê um incentivo para que tenha isso. Então você vai vendo que quando eu quer assumir, é desse jeito. O homem fica dessemelhante ao seu criador, né? E ele próprio parece que quer se ver fora, sabe? Que eu fico boba. Eu tava vendo um cara aí da ciência aí falando.
Eles falam com tanto orgulho, assim, que nós viemos do macaco. Gosta tanto de dizer isso. Olha, eu sou parecida com um macaco. É, por isso é tão mais natural parecer com um macaco do que, por exemplo, falar eu sou imagem e semelhança de Deus. Eles não querem saber da Bíblia, não querem saber da palavra de Deus, né? Eles querem saber o que a ciência diz. E fala com tanto gosto, fala assim, como que o homem gosta de se ver fora da sua natureza divina? Como que pode ele ainda gostar, né? Ele gostar dessa ideia, né? Ele comprar mais essa ideia de ser parecido com o animal do que ser parecido com o seu criador. Que horror, gente, que horror que é, né? Essa realidade, né? E muitos assim se opondo mesmo, né? Se opondo mesmo à sua própria natureza, não quer ser, né? Não quer se ver como imagem de Deus de jeito nenhum. É muito triste, né? E eles se rebelam, eles se debatem com tudo. A mulher não quer ter seu posto mais, ela fala que ser mãe precisa deixar de ser mãe. É uma superação, de certa forma, porque a maternidade para elas é um tipo de opressão. Por que que nós que temos que engravidar, né? Por que que é nós que temos que sentir a dor do parto? Por que que somos nós que temos que ficar em casa e fazer a comida para o nosso esposo, né? Então elas começam a se rebelar com a ordem das coisas e o mundo aplaude e fala isso mesmo, se empodere, isso mesmo, se evolua, porque eles acham que isso é evolução, né? Uma evolução. E aí fica a inversão de papéis, né? O homem é a dona de casa, o homem é tudo e a mulher que sai, né? E que resolve tudo. E fica essa confusão, né? Ensina as nossas crianças a se rebelar com isso também. Ó, denuncie seu pai e sua mãe se eles te castigarem, se eles te baterem. Pode denunciar, que nós estamos aqui para te defender. Né? Então ensina também as crianças desde pequena a questionar a ordem. É horrível, né? Hoje mesmo tive um sonho estranho. Eu sonhei com um grupo de crianças, parece que era de uma novela infantil, né? E eu fiquei chocada com essa novela, porque essa novela fazia crianças assim de 10 anos, 11, 12, ter comportamentos muito adultos, comportamentos assim mesmo de sexualidade, assim, sabe? Mas assim, a menina chamando o menino, mas parecia que ia subir para ir pro quarto junto, coisas assim mesmo, como você vê nas novelas entre os adultos, tendo ali uma cena, né, entre o casal, e você vê as crianças já tendo esse comportamento, as meninas sensualizando, as meninas tinham umas poses, elas faziam umas poses, umas caras, um olhar nesse sonho, elas faziam já uma postura assim, totalmente assim, para esse lado mesmo da sexualidade, né, da sensualidade. O olhar delas para os meninos, o jeito delas de se comportarem, não era uma novela de criança. E todo mundo estava vendo como. Eu fiquei assustada de ver todo mundo vendo como se fosse normal. Porque as crianças estavam com atitudes de adulto e aquilo estava sendo normal. Tipo assim, você vê isso nas novelas entre os adultos, mas você estava vendo entre as crianças esse comportamento. Tudo pro lado sensual da coisa. E a pose que a criança fazia, a forma com que elas se vestiam. E uma coisa que me assustou muito também é porque você, às vezes, na novela, não sabia diferenciar o menino da menina. Porque mesmo o menino estando com a menina, ele tinha comportamento hora de menino e hora de menina. Aí eu vi um menino no sonho que chamou a atenção, porque ele tinha um cabelo bem grande, do tamanho do cabelo da menina, e um rosto bem angelical, né? Então tava bem parecendo menina. E ele estava vestido meio de homem e de mulher ao mesmo tempo. Então ele tinha hora que comportava como homem e hora que comportava como mulher, no meio das meninas. Então você não sabia mais, eu via as crianças assim, estava difícil de entender quem é menino e quem é menina, por causa das posturas, dos modos que mudava muito. As que eu via que realmente era menina são as que mais sensualizavam. As que tinham mais posição assim, de fazer pose mesmo, de coisa para sensualizar. E todo mundo vendo e achando lindo e falando, nossa, como se fosse uma novela incrível que estava passando. E eu fiquei chocada com aquilo, com aquela realidade. Então você vê isso, e tudo que é desordem é antinatural, você dá horror. Mas a gente vê que muitas pessoas estão vendo o antinatural e não sente o horror. Porque se você não vê o que Deus vê, não conhecer o que Deus vê, você não sente horror. Você fica no mundo vendo tudo e até vislumbrado com isso, achando que isso é evolução, que as pessoas estão evoluindo, que as pessoas estão. Ah, as crianças sem timidez é uma coisa bonita, né? As crianças não tendo sem vergonha na novela,
se vestindo e se agindo de forma sem vergonha é bonito, né? Elas estão crescidas, elas estão espertas. E você vê aquilo ali, então assim, entendeu? E quando você conhece a Deus, a desordem te assusta, te dá nojo, né? Mas muitos não sentem esse nojo, não sentem. E é isso que eu estava vendo, que quem estava vendo estava gostando. Não estava vendo problema nenhum naquilo, né? E ali era coisa terrível. É coisa terrível o comportamento das crianças. Terrível, terrível nessa novela, no sonho. Então você vê como que é triste, né? Essa realidade. Muito triste, né? Porque é o problema da vontade humana no trono, que é o que o Senhor falou. Ela distorce tudo. É o eu dela em primeiro lugar. Não existe. Ela vai contra a Bíblia, ela vai contra a palavra de Deus. Ela vai contra o mandamento. Esse negócio de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nunca. É amar eu mesmo sobre todas as coisas e o próximo. Quem sabe se ele fizer algo para mim primeiro, eu amo. Então, assim, distorce tudo, né? O eu se pondo no trono e Deus a escanteio. Deus serve só, sei lá. Tem muita gente que vai na Globo mesmo, que vai nos programas, né? E fala em Deus, fala Deus abençoa, Deus para todo lado, fala de amor, fala um monte de coisa. Então, Deus, sei lá, que para eles é mais uma palavra na língua portuguesa, né? Quando você fala de Deus, mostra que você é um ótimo ser humano. Tipo assim, entendeu? Serve mais para eles próprios se engrandecer, não para engrandecer o nome de Deus, mas para eles próprios se engrandecer, né? Deus te abençoe para lá, Deus te abençoe para cá. Eles podem falar assim, mas vazio, totalmente vazio. É muito sério, muito sério essa realidade, né? E aí, né? Então, e outra coisa, né? Esse mundo vivendo todo assim para defender o humano, para defender as pessoas. Um pelo outro, um defende o outro. Mas e Deus? E Deus, como que fica? Deus não está sendo defendido, né? Ao contrário, troca Deus pelas criaturas, fica com as criaturas, fica com as criaturas. É muito séria essa realidade.